Boa noite, tudo bem, pessoal? Tô aqui para mais uma live do projeto Contágio de Otimismo e hoje eu vou ter uma convidada muito especial falando de um tema que eu acredito que é muito pertinente para diversas pessoas e eu agradeço a parceria dela ter aceitado esse convite de estar transmitindo para várias pessoas o conhecimento dela, que é a Mariana Santa Rita. Ó, ela entrou aqui, mandou convite, vamos lá. Aguardar entrar na sala, porque daí eu faço as devidas apresentações. Oi! Oi, boa noite. Boa noite, meu Deus, estou morrendo de vergonha. Morrendo por vergonha do quê? Eu sou muito envergonhada hoje, gente. É que assim, eu nunca apareço em vídeo, né, pessoal? E Ah, aí, estou aqui. Mas eu estou muito feliz, eu vou fazer um adendo que antes desse vídeo, o Totti me ligou. Eu estou muito bem com isso, eu estou me sentindo melhor. sim, a gente fez um bate-papo prévio pelo WhatsApp, por vídeo, para pelo menos a gente se ver um pouquinho antes dessa live e ficar um pouco mais confortável. Ai, tá bem melhor. Como é que você tá? Tá bem? Tô bem, muito feliz com a participação, por Obrigada. você ter aceitado o convite. Eu vou aproveitar e fazer as apresentações formais, tá bom? Posso? Claro, A Mariana Santa Rita, que ela tem graduação em escrita criativa e está cursando jornalismo. Acertei até aí, né, Mariana? 100%. Ela fez cursos de branding, de produção de conteúdo para web, escrita criativa, storytelling. E está usando o Instagram Let's Work Girl, que eu adorei esse arroba aí. Não tá no Obrigada. Google, pessoal. E Eu eu fiquei super vejo feliz. a produção da Mariana no LinkedIn, né? Ela está em outras redes, mas assim, foi através do LinkedIn que eu conheci o trabalho dela, que eu conheci o que ela produz de conteúdo, literalmente na prática, ela utilizando a escrita criativa e o branding, que nada mais é do que o branding é fazer a sua própria marca, né? O personal branding. Sim. Mariana, muito obrigado mais uma vez por estar aqui participando comigo. Eu que agradeço muito. Eu que Vai agradeço. ser Eu tô um super bate-papo honrada, eu tô super feliz. informal, vai ser um bate-papo super informal, tá? É muito mais para a Ai, gente graças a Deus. dividir com as pessoas um pouco daquilo que a gente trabalha, que a gente analisa, que a gente estuda, e é legal compartilhar com quem está aqui, ainda mais nesse período de pandemia, que tanta gente está em casa aí sedenta de conteúdo, sedenta para aprender coisas novas e para melhorar também Sim. naquilo já na sua área de atuação. Me diz uma coisa, nesse caminho da construção da tua própria carreira, quando que tu sentiu que ou sentiu a vontade ou percebeu que tu queria trabalhar com escrita criativa e com personal branding? Como é que isso surgiu na tua vida? Cara, é pra ser sincera ou é pra falar a parte mais formal, assim? Pra ser Não, sincera, né? sincero, né? Com certeza. Desde que eu me conheço por gente, eu vivo pra escrita, assim. Desde o momento que eu aprendi a escrever, que eu lembro que a primeira palavra que eu aprendi a escrever foi fada, e no momento que eu aprendi a escrever isso, eu escrevi 30 vezes até gravar. Eu sempre gostei muito, assim, passei muito tempo na biblioteca, assim, eu amava. E então, quando eu descobri que existia uma graduação de escrita criativa, eu sou da terceira turma do Brasil, né? Quando eu descobri que existia a graduação, cara, eu fiz de tudo para entrar. Eu fiz de tudo e eu entrei e eu me formei nessa área, eu me formei em escrita criativa e dentro da escrita eu trabalho com literatura de invisibilidade social. Esse é meu ramo dentro da literatura. Só que antes Só de que já, entrar já na teria graduação, isso aí, só isso aí já dava outra live. isso aí é meu tema de estudo, assim, eu contei toda a história dos meus pais, tudo foi bem legal o trabalho, assim, foi bem bonito, na verdade, eu tenho orgulho dele, tem até uma tatuagem aqui, não sei se aparece, mas tem aqui. E aí, antes de eu começar a faculdade, eu lembro que era a época do Facebook, né, todo mundo usava Facebook, todo mundo achava bonito o Facebook, eu comecei a escrever no Facebook, porque eu Tá, achava então legal. vou falar que eu sou da época do Orkut e mais ainda, eu não vou voltar que eu sou da época que não era nem o MSN para bate-papo, eu usava o ICQ. Não sei nem se quem Meu tá Deus, eu não sei nem o que é isso, tô Eu não perdida. sei se quem está aqui conhece o ICQ. Na verdade, o ICQ o WhatsApp é a evolução do MSN, que foi a evolução do ICQ, tá? Era uma É sala primeiro. de bate-papo que funcionava da seguinte forma. Tu tinha um código numérico e eu tinha um Uhum. código numérico. Um mandava o código para o outro e colocava o código para acessar e poder fazer um bate-papo. Meu Deus, mas daí tu fazia com pessoas conhecidas ou.
É, aleatórias, assim. não, tu precisava saber o código da pessoa para poder conversar com Ah, ela. entendi. Entendi, Ó, entendi. já tô vendo alguém aqui que O desconhece. Erivaldo conhece. Erivaldo é maravilhoso, inclusive. Eu amo Erivaldo. Erivaldo é incrível, assim. Eu tenho um grupo de pessoas que eu conheci que, por causa do LinkedIn, que eu sou apaixonada, assim. O Erivaldo é uma dessas pessoas. Mas, enfim, aí eu comecei a escrever no Facebook e na época que eu comecei a escrever, um editor me achou, assim, de uma livraria, uma editora, e me convidou para publicar um livro. E aí eu fiquei, não vou publicar. Eu fiquei com vergonha. Eu morri de vergonha. Aquela história de síndrome do impostor, né? Eu morri de vergonha e aí eu larguei de A mão essa ideia. história Assim, não é da vergonha, é da autossabotagem. eu fiquei assim, cara, não vou fazer isso, sabe? Porque o que que eu pensei? Vai que no futuro eu me arrependa. Vai que no futuro eu olhe e eu me arrependo. Porque hoje em dia, por exemplo, eu olho aqueles textos e eu penso, podia, não é tão bom, né? A gente Ah, vai mas aprendendo. essa autocrítica acontece sempre. Eu olho textos que eu escrevi há um tempo atrás, uma postagem minha de 5 anos, 6, 7, 10, e eu penso, nossa, eu achava bom esse texto naquela época. Mas isso é autocrítica, inevitável. A gente nunca vai Mas achar aí que é perfeito. uma coisa que é legal nisso, que eu aprendi, tudo, o LinkedIn para mim é minha casa, assim. É com o Dimitri Vieira, ele fala muito sobre a questão de revisitar os textos antigos para ver a forma como a gente pensava e a partir dele adotar as nossas novas perspectivas e criar um conteúdo com isso, porque daí a gente vê o quanto evolui também. Eu tenho até uma coisa particular minha que de tempos em tempos eu releio Kafka, a É. Metamorfose, para ver Aham. como que fica a minha opinião. Ah, Mayara, como que fica a minha opinião diante disso, sabe? Então é uma coisa que eu acabo vendo que a gente evolui, e isso é muito legal, esse E processo. quando foi que tu E a... percebeu, Mariana, que, por exemplo, desculpa te interromper, mas já vai Não, aproveitar, tu pode finalizar essa frase, mas tu já pode seguir dizendo. Quando é que tu percebeu que as redes sociais podiam, então, já que tu falou que o cara, por exemplo, te chamou pelo teu post do Facebook, em que momento as redes sociais poderiam contribuir no personal branding, que na verdade na construção da marca pessoal? eu fui descobrir isso dentro do LinkedIn, para falar a verdade, porque se eu for extremamente honesta, o que acontece no meu caso? Eu sempre quis fazer uma literatura, quando eu falo de literatura escrita criativa mesmo, eu sempre quis fazer uma literatura que fosse acessível para a maioria das pessoas. E eu sempre entendi que dentro das redes sociais a gente tem tudo que é tipo de pessoa, de tudo quanto é classe social. É claro que não é todo mundo que tem o privilégio de ter um acesso a uma internet, a um computador, mas a maioria das pessoas que a gente tem, que a gente convive, a gente acaba tendo acesso. E aí eu acabei começando a escrever literatura acessível para essas pessoas. E aí eu descobri que depois, dentro do LinkedIn, que era uma alternativa de, ok, vou construir uma marca pessoal em cima disso, mas a minha ideia no primeiro momento nunca foi vou para o LinkedIn para fazer uma marca pessoal e ter... o meu objetivo no final do ano era ter 5 mil seguidores, tá? Esse era o meu objetivo no início do ano, era ter 5 mil seguidores no final do ano. Eu vou fazer 22 mil, eu acho, amanhã. Então é uma Porque coisa para o assim que... LinkedIn, não, é importante falar que para o LinkedIn isso é uma marca muito boa. Porque o É LinkedIn grande. tem um volume de pessoas muito menor que as outras redes, né? Porque é uma rede muito mais formal. E tem Sim. muita gente que acha que é só botar um currículo lá no LinkedIn, que a gente já vai chegar nessa parte, né? Hoje eu vou falar. Eu quero ler aqui o comentário do Pertile, que falou o seguinte: que é excelente repaginar o nosso passado para termos um parâmetro super verdadeiro a respeito de nós mesmos. Bem o que tu falou, ler aquilo que a gente pensava lá atrás, ou ler um livro e lembrar de como a gente avaliava ele, e hoje, anos depois, como ele bate literalmente na nossa... Exatamente. E quem fez essa consciência em mim, inclusive ele acabou de entrar, né? Eu adoro isso, mas quem fez essa consciência em mim foi o Dimitri, porque o Dimitri, uma vez eu estava conversando com ele, também por causa de um texto dele, que eu era seguidora, e ele me falou isso, da importância da gente ver o que a gente fazia para poder entender aonde a gente vai chegar, sabe? Isso é muito legal, cara. Eu passei a não ter vergonha dos meus textos, eu passei a gostar. Mari Top Voice. Ah, não, eu tô Eu vendo passei. Mari, rainha do LinkedIn, rainha suprema, a Roberta falou que muito legal. Ai, maravilhosos! Eu amo, gente. Eu amo aquela rede. Eu morro de vergonha, mas eu amo aquela rede. Eu gosto. E é justamente isso. E aí, o que aconteceu no LinkedIn? Eu tenho a minha história com o LinkedIn, né? Eu tenho a minha história com o LinkedIn, que é o seguinte: estava eu trabalhando no meu primeiro emprego, mais formal, né? Em 2018, numa área de investimentos. Isso é uma coisa estranha minha. Eu tenho uma área de investimentos bem grande. E aí, eu estava trabalhando. Eu entrei nesse setor e fiquei assim. E aí eu tava trabalhando e um colega meu de trabalho chegou e falou assim, Mari, senta aqui comigo.
E aí eu peguei e sentei, o André. Aí eu peguei e sentei com ele, olha só, isso aqui é o LinkedIn. Eu tinha, como todas as pessoas do mundo, eu tinha feito o LinkedIn em algum momento da vida, mas tinha abandonado. Todo mundo tem todas as redes, mas todo mundo abandona a maioria e só fica no Instagram. Eu fiz isso um tempo no LinkedIn. Eu botei meu currículo lá, fiz o meu perfil e esqueci, sei lá, ele por 2, 3 anos. Completamente. Inclusive, tinham respostas, tinham pessoas que me escreveram e eu nunca respondi. Tenho vergonha disso, inclusive. Porque eu tava Exato. focado, obviamente, por um período no Facebook e depois com a vinda do Instagram, totalmente no Instagram, né? Sim, e é que a gente tem uma tendência maior e é por isso que o LinkedIn ele ainda vai ser uma rede muito utilizada, muito mais. Hoje em dia a gente tem em torno de 43 milhões de pessoas. Mas por que as pessoas não utilizam tanto o LinkedIn? Porque o LinkedIn ele não é tão perecível quanto outras redes, como por exemplo o Instagram. O Instagram, tu foi lá, tu fez a foto, tu postou a foto, tu escreveu a legenda, tu editou a foto, a pessoa olha, passa. Se ela quiser curtir, ela curte. Se ela não quiser curtir, ela não curte. Passou a foto, acabou. Teve Sim. meio segundo de fama. Ali tem aquele post tem uma durabilidade de algumas horas, no máximo 24 horas, e ele tá esquecido, né? Mas Em compensação, o LinkedIn tem uma cauda, tu vai indo assim, sim, sabe? vai indo, exatamente. Já que a gente está adentrando no mundo, então, lembrando assim, o LinkedIn é uma rede de relacionamentos profissionais, né? Ela ajuda pessoas e empresas a criarem relação e também terem ciência do que as pessoas estão fazendo, né? Que ali tu conhece projetos, tu pode participar de grupos de discussão, tu coloca teus pensamentos, os projetos que tu também está trabalhando, além Sim. de ter currículo ali, e tem toda a questão de empresas de recrutamento e seleção que estão ali observando, né? Tu podes também produzir conteúdo, escrever artigos, Ai, tudo isso que tu vai comentar aqui. Mas as pessoas têm esse âmbito enorme, e tem um termo que tu usou e que eu usei no meu vídeo, inclusive, do canal do eu YouTube. assisti hoje, eu assisti. Que tem gente que acha que o LinkedIn é o Tinder, né? Porque acha que botando um perfil com currículo e uma foto ali, alguma empresa vai procurar ele para oferecer um emprego, vai bater na porta e vai dar match Exatamente. e tá resolvido. Só que o LinkedIn é muito mais do que isso. E aí eu queria que tu Exatamente. começasse a falar sobre essas Eu possibilidades. Então, o que que acontece, assim, quando a gente fala de LinkedIn, vamos abrir a cabeça para isso, porque as pessoas têm um preconceito muito grande. A gente entra, a gente tem a possibilidade lá de colocar um resumo, a gente tem a possibilidade de colocar as empresas que a gente trabalhou e acabou. É isso. Só que o que acontece, assim, que é uma mentalidade que eu falo muito com as pessoas que trabalham comigo às vezes também. Quando a gente faz um perfil campeão, quando a gente coloca aquelas informações dizem respeito ao nosso passado, ao que a gente foi um dia, ao que a gente fez. Só que quando a gente está produzindo conteúdo, isso diz respeito ao que a gente é hoje, ao que a gente está fazendo agora. Então, por Sim. isso que é importante a gente ter essa mescla, assim, de entender que, ok, eu vou fazer conteúdos para falar de mim hoje, da minha atuação profissional, e eu vou deixar lá as experiências para a pessoa também olhar e ver, ah, tá, isso aqui tem experiência que ela fez, que ela viveu, enfim, Sim. e Tipo, corroborar para isso realmente aqui é o contratar. histórico da pessoa e isso é o que trouxe ela até aqui, mas eu também tenho que entender o que ela está fazendo hoje. Exatamente. E qual que é o ponto legal do LinkedIn? Oi, João. Oi, João. Qual que é o ponto legal do LinkedIn? O Não, oi LinkedIn para é o todo mundo, seguinte. na verdade, que está chegando na sala Eu e que queria dar oi para todo conversando. mundo. É, O ponto do LinkedIn é o seguinte, as pessoas elas têm um preconceito com a rede, um preconceito em achar que é simplesmente entrar e é uma coisa de currículo, mas não é, cara, não é, é de uma profundidade, é de uma inteligência, e o que acontece? A gente é criado dentro de uma lógica de trabalhar, acordar, crescer, trabalhar, vou assinar minha carteira, vou ficar 8 horas, vou bater meu ponto, eu odiei quando eu tive que trabalhar batendo ponto, isso é horrível, mas eu não gostei, eu me sentia mal. Mas a gente tem essa lógica e a gente entende que isso é carreira, que a gente precisa estar sempre correndo atrás do recrutador, do empregador, para o empregador olhar para a gente e ficar assim, ah, legal, beleza, vou pensar se eu vou contratar e jogar nosso currículo no lixo, basicamente. Porque é isso que fazem, é isso que a maioria das pessoas não, e faz. até porque a maioria das pessoas faz isso, porque o empreendedorismo ele é difícil, né? Ele dói mais. Sim, eu estava tendo uma conversa com sempre no LinkedIn, né? Mas eu estava tendo uma conversa com a Michelle Cruz, que ela até falava isso, assim, que o empreendedorismo no Brasil hoje virou moda, mas ele virou moda justamente para classes menos favorecidas. Porque são pessoas que, por questões raciais, enfim,
não conseguem ter acesso porque as pessoas têm preconceito, porque a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, machista, enfim, e elas acabam tendo que adotar o empreendedorismo para poder achar um meio de sobreviver. Então, esse é um ponto legal que a gente tem que entender do empreendedorismo, que não é tão glamuroso quanto parece assim no Brasil, né? Exatamente. Mas as pessoas entendem que é bonito. Mas qual que é a questão do LinkedIn? Ele não é tão glamuroso e ele também é penoso, né? Exatamente. É penoso, não é glamuroso, ele é excludente, às vezes, as pessoas que a gente tem como referência de empreendedores no Brasil, geralmente são pessoas que vêm de alguma condição um pouco melhor, não é tão fácil assim. Eu voltando para o meu trabalho lá da faculdade, né? Mas enfim, a gente não pode ter essa visão de glamour tão grande da situação, né? Mas qual que é o ponto do LinkedIn, que é o que a gente estava falando antes? Quando a gente tem um perfil campeão, que, como eu costumo falar com as pessoas que trabalham comigo, você faz uma vez, você gasta um tempo, sei lá, uma manhã, uma vez você vai estruturar seu perfil. Acabou, não tem mais que mexer, tá lá, tá pronto. Depois dali, segundo passo, começa a adicionar pessoas. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente vai lá em rede, lá em cima no LinkedIn, tem a rede, aí tem 3. Primeiro, geralmente aparece pessoas que são da tua região, ou pessoas da faculdade que tu estuda, ou o local que estuda, enfim. O segundo, acho que é da região. Né? Que tem algum tipo de relação. E o terceiro tópico, vocês todos podem olhar. O terceiro tópico que aparece, geralmente, é o tópico de pessoas que estão correlacionadas com a sua área. Por exemplo, para mim sempre aparece marketing, publicidade, branding. E então são essas pessoas que eu preciso ter na minha rede. São essas pessoas que eu adiciono. Porque por mais que, beleza, Mariana tem 22 mil pessoas no LinkedIn dela, tem, tá quase lá. Mas eu adiciono as pessoas igual. Porque eu acredito que eu poder trocar informações com profissionais da minha área também é importante, né? Mas o ponto que a gente estava falando inicialmente é, se você tem um perfil bem estruturado dentro do LinkedIn, um perfil profissional, um perfil bonitinho, e produz conteúdo, que é o que a gente vai falar depois, você se torna uma pessoa especial ali dentro. Porque é minoria que faz isso, deve ser menos de 1%. Tá muito estourado, minha luz? Não, tá, eu tô te vendo bem. É minoria, obrigada. É minoria que faz isso. E a partir do momento que você faz isso, a gente inverte um processo que a gente tem como lógica básica, que é tipo assim, nós precisamos ir atrás do emprego, e o emprego começa a vir atrás da gente. O emprego, a oportunidade começa a vir atrás da gente. As pessoas... E com um perfil legal, e começa a produzir conteúdo e demonstrar os seus conhecimentos, os seus projetos, enfim, aquilo que está fazendo, ela se torna uma referência na área de atuação dela e, consequentemente, ela se torna um objeto de desejo, entre aspas, profissional. Porque as empresas e as pessoas, seja freelancer, seja uma empresa que está com algum projeto, um job específico, ou uma vaga de emprego fixo mesmo, eles vão querer ter aquele profissional junto no time. E as pessoas, elas não se dão conta dessa oportunidade. Exatamente. E vem outro ponto aí, que é essa mensagem eu costumo receber dentro... A Luana e a Maria Vitória, eu adoro as duas. Essa mensagem eu costumo receber dentro do LinkedIn. Eu recebi esses dias de uma menina, inclusive, bem assim, Mari, olha só, eu trabalho numa empresa. Eu trabalho... A pessoa é perfeccionista. O bom da live é isso, a gente vai arrumando as coisas ao vivo. A gente vai ajeitar tudo aqui, tá tudo bagunçado, os livros aqui, tudo. Mas ela mandou a seguinte mensagem, Mari, olha só, eu trabalho numa empresa, eu gosto da empresa que eu trabalho, e eu tenho vontade de produzir no LinkedIn. Só que eu tenho medo da minha empresa entender que eu não estou gostando da empresa, e por isso eu vou começar a produzir para outros olharem para mim. E eu entendo essa lógica, num primeiro momento. O que acontece? Eu entendo porque todo mundo já pensou isso em algum momento. Se eu mexer demais no LinkedIn, se eu arrumar, atualizar meu perfil, a minha empresa vai imaginar que eu estou procurando emprego. Essa é a lógica de Tinder, basicamente. Que daí você pensa assim, estou começando um relacionamento com uma pessoa, eu não vou mais mexer no Tinder. Eu vou excluir o Tinder, beleza. Agora, se eu ficar no Tinder, é porque eu, não tô levando tão a sério. E não tem nada a ver no LinkedIn. LinkedIn não é Tinder, é diferente. O que acontece no LinkedIn? A partir eu penso muito a questão das empresas, eu vou usar 2 referências, que é a Rock Content. A Rock Content, para quem não conhece, é uma empresa de marketing, enfim, o Jimmy trabalha lá. E a Nubank, que eu acho que a Nubank todo mundo conhece, banco, cartão de crédito, acho que todo mundo conhece. Sim. Tanto a Nubank quanto a Rock Content, eles têm uma cultura muito forte de fortalecer, ganhei vários corações agora, de fortalecer
Acho que alguém gosta dessa empresa. Eles têm uma cultura muito forte de pegar e fortalecer as pessoas que trabalham dentro da empresa, porque o que acontece? Quando a gente fala de uma empresa, por mais que a gente tenha clientes, os grandes disseminadores de informação positiva e que fazem as pessoas realmente gostarem daquela empresa e levarem credibilidade é quem trabalha. Então, se você é feliz dentro, é que nem um relacionamento. Se você é feliz dentro do seu relacionamento, você vai falar para o mundo sobre o seu relacionamento, você vai ter orgulho, você vai contar para todo mundo, mas você não vai abandonar o relacionamento por conta disso, porque você é feliz lá. E é a mesma lógica do LinkedIn. O LinkedIn é o quê? Eu trabalho na Nubank, eu não trabalho, tá, gente? Eu tô só chutando. Eu trabalho na Nubank, por exemplo, eu vou pegar e eu vou falar bem da Nubank, porque a Nubank tem uma cultura fortalecida, porque a Nubank tem uma cultura de respeito, porque a Nubank valoriza os funcionários, e eu vou acabar sendo uma porta-voz da Nubank. Então, isso vai fortalecer minha marca pessoal no momento, como pessoa que trabalha numa empresa. A gente não tá nem falando dos autônomos tipo eu, tô falando de pessoas que trabalham em empresa, pra gente desmistificar isso aí. Eu vou estar falando bem da empresa, eu vou estar disseminando a cultura, eu vou estar mostrando o valor e eu acabo agregando conteúdo para mim também. Porque se, por exemplo, eu trabalho na Nubank com marketing, eu vou chegar e eu vou contar algum case, isso é positivo para os dois. É positivo para a Nubank porque eu estou falando bem da Nubank, de alguma ação que aconteceu, e é positivo para mim como profissional e me valorizando porque eu estou falando de alguma atuação que eu tive. É que acaba Então, sendo a gente tem dupla, né? A pessoa está representando a empresa, mesmo sendo no perfil dela, exatamente. e demonstrando o quão talentosa ou profissional ela é, e as pessoas vão pensar que legal que aquela empresa tem aquele funcionário, e, consequentemente, se a empresa tem aquele funcionário com aquela excelência, significa que a empresa também é boa. Exatamente. E, cara, se a tua empresa te demitir porque você pegou e fez uma postagem falando sobre algum que, claro, não vai falar sobre coisas internas que não podem ser ditas, coisas confidenciais. Mas se você for demitido porque falou sobre algum case, ou trouxe alguma ideia, ou alguma coisa assim, cara, você estava numa empresa tóxica, você estava numa relação tóxica, que você não pode nem enaltecer a empresa que você trabalha, está errado, sabe? Como é que você não vai poder falar do lugar, entende? Então é muito essa relação assim. Ache uma empresa que E já respeite. chega de relacionamentos tóxicos na vida pessoal, também não precisa ter na profissional, né? Exatamente. É que nem a gente falou ontem, já é muita melancia para colher. Colher. Nem se colhe melancia, né? De onde é que tira melancia do chão? Não sei. Do chão dela, é plantado É do no chão, né? Não se colhe melancia. Ai, desculpa, pensei um monte de melancia pendurada. Que A idiota. Luana Desculpa, gente. diz que empresa e funcionários se fortalecem mutuamente e crescem juntos. A Roberta Exatamente. também falou que todos ganham. É isso aí. É bom para todo mundo? É bom para Adorei essa todo mundo, caneca, cara. só pra frisar, viu? Def. Mas qual que é o ponto? Eu lembro quando eu estava trabalhando numa empresa antes, eu já fui 5 vezes boletim diário, né? Acho que foi na terceira vez que eu fui boletim diário. Para quem não sabe, o boletim diário é uma curadoria do LinkedIn. Explica o que é boletim diário, faz favor. Pensa assim, eu vou explicar bem do meu jeito, tá? Você tá lá no LinkedIn passeando, dando... O que é LinkedIn, né, cara? Você entra no LinkedIn, tem um monte de gente postando um monte de coisa de emprego, de trabalho, de carreira, cada um falando da sua área. E o boletim diário, pensa assim, existem 43 milhões de pessoas, usuários, no LinkedIn, não pessoas, usuários. Existem 43 milhões de usuários. Todo dia, de segunda a sexta, na verdade, o LinkedIn destaca um usuário que fez alguma publicação muito legal numa reflexão do dia. E eu já fui destacada 5 vezes. E aí, num desses destaques, eu peguei e fiz um... Obrigada. Eu acho muito legal. Eu sempre salvo o print, assim. Acho bonita, mostra como... É um reconhecimento. Imagina, são 43 milhões de usuários no Brasil, uma média. E uma pessoa no dia é colocada lá com destaque um post dela, imagina. Eu sempre salvo pra mostrar pra mãe. Eu acho muito chique. 5 vezes, é isso? 5 vezes. Eu acho muito chique. Eu mostro pra mãe e digo, olha aqui, mãe. Ela, tá, o que é isso? Eu digo, é um negócio da minha área. Ela acha bonitinho, é isso que me importa. Mas daí, eu esqueci o que... Tu falou em mãe. A minha mãe é essa, a Marialva ali, que deu um oizinho, ó, é minha mãe. Oi, Marialva! Perfeita! Que maravilha! Ela acompanha tuas lives tudo.
Sim, mãe super prestigia, pai também, irmã, todo mundo. Ai, que maravilhosa! Eu tô sempre grudada, os meus estão aqui na sala, inclusive. Mas eu esqueci em que parte que eu tava. Por 5 vezes, tu apareceu lá como destaque do dia. Ah, sim, sim, sim. Eu tenho um ascendente em peixes, então eu me perco direto. É normal. Mas aí o que que Mas aí o que que acontece? Quando eu fui destacada, para a gente voltar para aquela lógica lá da empresa e fechar a lacuna, quando eu fui destacada como se fosse, era a empresa que eu trabalhava, era o Guinvest, onde eu conheci o Góis. O Góis é um designer maravilhoso, que foi quem apresentou eu e o Totti, inclusive. Isso, Mas Lucas eu Góes, trabalhava que lá. inclusive tá fazendo uma live no mesmo tempo que a gente agora, por isso que ele não tá aqui. Gente, isso é incrível, depois eu quero falar disso. Porque quando eu conheci o Góis começou a ler um livro do Matheus de Souza. Não é para você sair daqui, quem tá aqui, mas ele começou a ler um livro do Matheus de Souza e ele sonhava em conhecer o Matheus de Souza e agora E estão a numa live live, juntos. É incrível. é isso aí. Ai, Tá, que mas coisa linda. voltando para a conclusão do pensamento, vamos deixar o Lucas lá. Qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, quando eu fui destacada por um texto que eu falava sobre generalismo, eu fui destacada e apareceu lá, profissional de marketing do Gui Invest. Então, a empresa que eu trabalhava na época, eu falei qual era a empresa, né? Mas a empresa que eu trabalhava na época acabou ficando conhecida. Eu lembro que eu cuidava da company page, muitas pessoas entraram na company page e aí elas começaram a seguir porque foi destacado lá. As pessoas de repente nem conheciam a empresa ou conheciam e se interessaram porque um profissional da empresa foi destacado. Sim. E isso é muito legal, sabe? Não que tivesse uma relação direta, mas isso é uma coisa muito legal da gente pensar assim. Então, o que eu quero concluir nesse setor da gente falar das pessoas é: não tenham medo de escrever, não tenham medo de falar, do tipo, ai, minha empresa vai me demitir. Se a tua empresa te demitir porque você falou bem da empresa e fez um conteúdo legal, é porque de repente você está numa relação tóxica empresarial. E isso não é nada positivo. Tá? Isso não. E tem empresas melhores, é que nem relacionamento. A gente não precisa aceitar relacionamento tóxico, assim como a gente não precisa aceitar a empresa tóxica também, tá? Esse é um ponto. Me diz uma coisa, nessa relação, em relação à produção de conteúdo, né? De escrever, de criar, as pessoas têm aquela celeuma assim, tipo, escrever é difícil, ou o nome artigo do LinkedIn, vou produzir um artigo. Não é o artigo científico da faculdade, na verdade o artigo Sim. é o nome que eles dão para que tu escreva um texto, né, com o pensamento que tu tem sobre algum assunto, se tu quiser citar alguma fonte. Exatamente. Mas não tem aquele monte de nota de rodapé, não tem nada daquilo, Não, não é isso. é É uma lindo. redação, na verdade. É lindo. Por É como disse a Maria Vitória embaixo, escrever liberta. É lindo, gente, é lindo. Eu amo escrever, tá? Particularmente, eu tenho um amor pela literatura, uma proximidade muito grande. Não, tem uma conexão, claro que daí cada tipo de escrita vai estar adequada para o perfil da onde ela vai estar Sim, sendo postada. veiculada. Mas a minha pergunta para ti é: por que escrever? Tá, isso é muito importante. O que acontece? A gente tem que parar para pensar, eu estava até pensando nisso hoje, que quando a gente quer, se a gente está aqui tendo uma conversa, a gente está tendo uma conversa, eu e tu, e tem pessoas assistindo. A gente está se comunicando neste momento via vídeo. Mas quando a gente fala de LinkedIn, existe a possibilidade, existe como, dá para falar em vídeo, dá para falar em vários formatos, mas uma possibilidade da gente expressar a nossa opinião de forma escalonável. O que seria o escalonável? Seja para mais pessoas, para mais de uma pessoa, várias pessoas verem ao mesmo tempo, é através da escrita. Porque a escrita é uma maneira da gente expressar o que a gente está pensando. É uma maneira da gente dizer para o mundo o que passa na nossa cabeça, a forma como a gente vê as coisas. Porque é que nem eu estava falando esses dias com uma menina que eu mentoro. Não adianta a gente, mas eu não vou falar, eu não vou escrever porque eu sou advogada e todo mundo escreve sobre advocacia. Tudo bem, se eu quiser falar sobre advocacia, se eu quiser saber um termo específico sobre advocacia, eu vou pesquisar no Google. Ponto. Eu vou pesquisar no Google, você vai pesquisar no Google, o resto do mundo vai pesquisar no Google. Só que agora as pessoas têm que entender que quando a gente quando a gente escreve conteúdo, não é para explicar o que é advocacia. Não é para isso. É para explicar o que é advocacia pela nossa visão, pela nossa experiência, pelo que a gente sente, pelo que a gente viveu. Porque a gente é tipo uma espécie de conjuntos de experiências e vivências que essas vivências todas, quando somadas, formam um conteúdo único. E por Sim. isso que a gente tem que escrever, sabe? Porque a gente não... A pessoa tem um olhar único sobre todas as coisas. Exatamente, exatamente. E isso era uma das coisas favoritas da cadeira de escrita, porque logo que eu entrei na faculdade de escrita,
muita gente dizia assim, bah, que legal, tu vai fazer faculdade de escrita, ironia, né? Tu vai fazer faculdade de escrita e vai sair todo mundo escrevendo igual. E era sempre, a gente sempre recebia um exercício, que era o seguinte, que nem eu lembro uma vez, tem uma menina em um lago. Tem uma menina em um lago e a menina saiu correndo pelo lago. Continua a história. Aí depois pediam para cada um escrevia, e depois pediam para ler as histórias. Cara, tinha gente que fazia o lago voar, tinha gente que fazia a menina se afogar, tinha gente que fazia o lago terrível, tinha gente que fazia uma história qualquer, tinha gente que fazia uma descrição científica. Então, a gente pode dar o mesmo ponto de partida de escrita para cada um, que cada um vai se expressar de uma forma diferente. Por Sim, isso que é tão importante a gente escrever. na faculdade eu me formei em minha graduação em publicidade e propaganda, depois eu fiz Eu especialização em fiz um ano e fugi. Eu Mas fiz a minha um ano de graduação publicidade e foi na fugi. disciplina de português, eu acho que foi português 3. A gente tinha 5 disciplinas de português. A gente fez esse mesmo exercício. O professor deu um parágrafo de um início de uma história e cada aluno teve que criar a sua versão. E foi muito interessante. Exatamente. Isso é muito legal. A Maria Vitória, ela aparece aqui de vez em quando, ela tá aparecendo, mandando mensagem de vez em quando, que é a Estranhamente. Ela também fala sobre escrita criativa e ela propõe sempre um exercício, volta e meia, para as pessoas escreverem sobre literatura. E esses dias eu vi que ela propôs um negócio assim, que muita gente engajou e foi muito legal, eu gostei bastante. Ela propôs assim, pega a sua última ligação de telefone, a última ligação, com quem foi a última pessoa, mais ou menos assim, ela sabe explicar melhor que eu, obviamente, e escreve uma história em cima disso. Saiu de tudo, ali ela. Saiu de tudo, sabe? Tudo que é tipo de coisa, porque não é que as pessoas, não é que se a gente for explicar o que é a cor verde, todo mundo vai falar sobre o verde, ou se a gente for explicar um conceito específico, se a gente for falar LinkedIn. LinkedIn é uma rede profissional, beleza. Mas o que o LinkedIn significa para ti? O que o LinkedIn significa para mim? O que eu tirei do LinkedIn? O que a Maria tirou do LinkedIn? O que o Jimmy tirou do LinkedIn? O que o Chris tirou do LinkedIn? Cada um vê o mundo de uma maneira diferente. Por isso que a gente tem que escrever. Exatamente. Entendeu? A parte técnica chata é difícil, talvez. Mas primeiro a gente tem que tirar esse tabu da escrita para poder ter coragem de começar, sabe? Concordo, eu acho que as pessoas têm tabu com vários tabus, tá? Mas aqui, para citar dois, com a escrita e com falar na frente da câmera ou falar em público. Isso é um tabu. É por isso, Eu podia. eu posso aproveitar o ensejo e fazer um merchan aqui? Com certeza, eu faria o mesmo. Olha só, tu já tá fazendo, mas vamos lá, né? Há 3 meses, eu tinha uma ideia há muito tempo de falar sobre personal branding, porque é um assunto que me fascina, que eu estudo, que eu leio há muitos anos e que eu pratico na minha atividade diariamente, mesmo que não de forma remunerada ou não de forma clara. Ela está intrínseca, acontecendo ao Na longo da tua minha atividade. carreira, por lidar com pessoas da mídia, por lidar com apresentadores, por lidar com misses, por lidar com modelos, enfim, pessoas que me pediram ajuda na construção das carreiras delas e foi um assunto que foi me fascinando. Feito isso, era alguma coisa que estava ali na minha mente. Eu resolvi, vou lançar um canal do YouTube. Então faz 3 meses que eu criei um canal, mas sem grandes estruturas técnicas. Eu não tinha uma equipe de edição, de captação, equipamento, nada. Eu tô fazendo vídeos do meu celular, o tripézinho, Eles estão muito bons, por sinal. Enfim, e achei um super parceiro, que é o Vinícius, que é conhecido do Lucas Góes, inclusive, que a gente citou aqui. E o Vinícius está me dando uma força editando os vídeos. Assim, criou uma vinheta de abertura, criou uma edição simples, bacana, certinha, ok. E eu tô arrumando o carro literalmente enquanto ele tá na estrada. O carro tá andando, eu tô trocando pneu, pintando, enfim. Mas o que importa é dizer que nesse canal, lá no YouTube, vocês podem procurar Carlos Totti, que é meu nome. Tá no link, tá na biografia do Instagram aqui, onde tem a live. E lá tem vídeos curtos com dicas sobre a construção da marca pessoal. Só que isso é muito legal. Isso se fatia em tantos aspectos, porque a construção de uma marca pessoal, do personal branding, de uma identidade de uma pessoa, ela não é feita por um único aspecto. Ela tem, são N pilares. Exatamente. Que a pessoa, ela precisa... A gente tem a digital, né? O dedão que tu coloca lá, por exemplo, para ser reconhecido nos teus documentos. Se na tua vida profissional tu conseguir deixar a tua impressão, a tua digital
em tudo que tu difícil. faz, tu conseguiu criar essa tua marca pessoal. Não é só a marca pessoal para a pessoa aparecer. Não, a questão não é aparecer. A questão é a pessoa ser reconhecida como alguém que tem uma identidade, um conhecimento e que ela traz um resultado naquela área de atuação dela. Então, lá naqueles vídeos, um dia eu falo sobre o uso... O último vídeo que eu postei hoje é o uso do LinkedIn, mas eu falo, por exemplo... Eu fiquei tão feliz de ter coincidido. É Eu o achei mesmo... muito legal de ter dado bem certinho. Lá eu falo, por exemplo, das pessoas entenderem que elas são uma marca. O que quer dizer uma marca? Tudo aquilo que a gente cobra de uma empresa, Mariana, por exemplo, tá? Tu chega numa loja, tu vai lá no centro de Porto Alegre comprar um eletrodoméstico. Daí tu chega na frente de uma loja, tu olha a fachada e tá lá o letreiro e tem uma letra com a luz queimada. Tu já olha aquilo com uma certa impressão de não tá faltando um cuidado aqui. Aí tu entra na Sim. loja e a loja tá suja. Tu caminha mais um pouco dentro da loja e não aparece ninguém para te atender ou tu é mal atendido. Né? Falta produto, exato. As pessoas não explicam direito, não se comunicam contigo da forma certa, não te explicam o funcionamento dos produtos. E depois que tu compra e vai embora, tem a questão do pós-venda, se é bem feito ou não, enfim. Tudo isso que tu cobra de uma empresa física, tu precisa oferecer enquanto profissional. E aí vem a questão da identidade, de criar essa marca pessoal em todos os aspectos do teu discurso. Tu consegue defender bem um projeto numa reunião, tu consegue convencer um cliente de que a tua ideia vai ajudar ele, tu consegue fazer com que a tua chefia, os teus colegas achem que aquela tua ideia vai ajudar a empresa, tu consegue... Às vezes não adianta tu ser super inteligente, ter 1000 ideias e tu não conseguir externar. E não consegue expressar. Tu não consegue expressar o que tu quer dizer da melhor forma. Isso é um dos pilares do marketing pessoal. Aí tem, por exemplo, a apresentação pessoal. Vale dizer só um parênteses, desculpa te interromper, mas muitas pessoas pensam que marketing pessoal é só para profissional de marketing. Não, é uma maneira da gente falar sobre criar uma reputação, tá? Não significa que a pessoa seja de marketing. Relaxem com isso, por favor, que muita gente me disse, mas eu sou arquiteto. Calma, tem nada a ver. Tem nada a ver. Todo mundo é uma marca ambulante. Um arquiteto, um vendedor, quem seja, pode ter uma reputação. Todos têm uma reputação. E a reputação passa dessa esfera profissional só. Te dou um exemplo. Na tua família, cada pessoa da família tem um carimbo, eu brinco. O fulano que é o falante do churrasco, o outro que é o introspectivo, o outro que sempre cria confusão, o que come demais, o que fala de política, o que faz piada ruim. Cada um tem um carimbo. E isso é na vida profissional. Tem colegas meus que têm atitudes que eles não precisam nem falar que foram eles. Às vezes eu pego um papel em cima de uma mesa e eu vejo um parágrafo escrito de um e-mail impresso, eu já sei quem escreveu aquele e-mail só pela forma que ele está escrito. Assim, só pelo texto, Alguém que deixou uma bagunça em cima da mesa, eu digo, essa bagunça só pode ser do fulano. Por exemplo. Típico do fulano. Exato, são comportamentos. E o marketing pessoal é essa construção toda. Por exemplo, quando falam da apresentação pessoal, não é a pessoa estar arrumada, maquiada, muito produzida. É a pessoa estar asseada, com a unha cortada, com a roupa que não está suja. De banho tomado. De banho tomado, no mínimo, né? Um dentinho escovado. Porque, na verdade, o que acontece? Tu chega numa entrevista de emprego, tem um pingo de café na roupa, suja. Porque o problema não é só a sujeira. Quem vai estar te entrevistando e tu vai estar na frente da pessoa falando, é possível que a pessoa preste mais atenção na sujeira da tua roupa do que no conteúdo do que tu está dizendo. Tem uma distração. Enfim, tá lá no canal uma série de vídeos com dicas. Eu fiz um parênteses que tem a ver com isso também que a gente está falando aqui do LinkedIn. Sim, bem importante. O assunto é importante, deixar essa dica. Mas é legal a gente pensar num ponto assim só, que as pessoas falam sobre marca pessoal. Eu não costumo usar marketing pessoal. Eu raramente uso essa expressão. Eu usava no início, só que daí como aquilo que eu falei lá atrás, da vontade de sempre desmistificar as coisas, né? Como as pessoas entendem às vezes que marketing é tipo, eu vou me promover, eu vou vender alguma coisa agora. Não é, eu não vou vender nada, calma. Ou a hora que eu for vender, eu vou vender, mas eu digo, estou vendendo. Eu não vou mandar as pessoas comentarem eu quero e fingir que eu não estou vendendo. E as pessoas fazem isso no LinkedIn bastante, né? Mas aí qual que é o ponto? A gente tem que entender que a marca pessoal, ela não é o teu todo. Eu conheço todos os episódios de RuPaul. Eu adoro maquiagem. Eu conheço várias letras de funk. Mas ninguém sabe disso. Por quê? Porque eu recortei
o que eu queria falar. O que eu queria ser reconhecida era pela escrita criativa. Logo, eu vou falar sobre escrita criativa e, como eu costumo dizer, os 10% aleatório. Todo mundo tem uns 10% aleatório. Todo mundo tem alguma característica muito aleatória que a gente Eu pode falar. sinceramente não consigo entender como as pessoas não se dão conta disso, porque o que está lá na rede social é um recorte. Só que esse recorte do que tu quer mostrar, tu pode escolher. O que que eu quero evidenciar? Não é mentir. Tu vai dizer o seguinte: dentro de todos os meus atributos, dentro de tudo que a minha personalidade oferece, o que eu quero mais mostrar ou evidenciar são este ponto e este ponto. Isso aqui não importa. Isso aqui importa só para os meus amigos, para mim, para minha família, para o meu namorado, enfim, seja o que for. E as pessoas precisam entender que elas podem fazer esse recorte do que é importante para deixar que isso seja claro aos outros sobre a marca pessoal delas. E elas não pensam dessa forma. Elas vão lá e agem na rede social de uma forma, cada um sabe da sua, mas simplesmente eles jogam tudo lá, uma salada de fruta, que não diz nada. Sim. E o que que acontece? É uma coisa que é legal a gente pensar sempre, tá, pessoal? Quando a gente fala de marca, não é uma coisa que se constrói da noite pro dia. É uma coisa que leva tempo, rapaz. Que leva tempo. Eu tenho 41, 42 artigos. Leva tempo. Tu vai fazendo, tu vai fazendo, tu vai fazendo, tu vai fazendo, aí tu cansa, aí tu desiste, aí tu vai e faz de novo, aí tu cansa de novo, toma um banho e faz mais uma vez. É basicamente isso. A gente tem que fazer. Só que o que acontece? Uma coisa que eu levo pra minha vida sempre é que quem é especialista em tudo é especialista em... Não posso falar palavrão. Em nada. Né? Não é especialista em nada, basicamente. Então, assim, se você quer fazer uma postagem de clique 2 vezes aqui para ver o Michael Jackson, só para ter alcance, beleza, você vai ter alcance, porque o que acontece nessas postagens? A gente acha que, ai, que legal, eu vi o Michael Jackson, eu vou clicar. Não, é para enganar o algoritmo, estão fazendo você de trouxa. Esse é o ponto, que tem que pensar sempre. Então, assim, ó, isso aí não diz nada sobre uma marca. Isso aí diz sobre uma pessoa que está aproveitando uma situação para ter alcance. Mas ter alcance em cima de areia movediça, que tá na mesma, que não dá em nada, basicamente. Então, assim, se uma hora você faz essa postagem, outra hora você faz uma postagem, aquela de clickbait, que a gente fala que é tipo assim, ai, olha só essa situação que aconteceu, clique, comente aqui, eu quero, que eu te conto no privado. Ou, o que você acha disso? Sabe, várias coisinhas. Se você faz um monte de gatilho, cara, o que você está contribuindo para as pessoas? Nada com nada. E como eu sempre sinto, assim, a gente tem que escrever algo que a gente gostaria de ler. Nada do que eu publico, nada, exatamente nada do que eu publico, eu não gostaria de ler. Pera, deixa eu ver se eu vou ler a frase certa. Tudo que eu escrevo eu queria ler. É isso. É isso aí. Tudo que eu escrevo... É isso aí, eu acho que eu falei o contrário. Tudo que eu escrevo eu queria ler. Porque assim, se eu for produzir... essa frase de que tudo que tu escreve tu gostaria de ler. Teve uma vez, em 2016, que eu estava sentado no sofá de casa e estava acontecendo a cerimônia de abertura das Olimpíadas no Brasil. Foi Olimpíadas ou foi Copa em 2016? Já estou perdido. Olimpíadas. As Não. Olimpíadas. Olimpíadas. Isso. É. Deve ser. Bom, e aí a Gisele Bündchen, que foi convidada, fez um lindo desfile que atravessou todo o estádio, lembra? Com vestido dourado, prateado, não, enfim. Sim. Queria aquele vestido para ir comprar pão na padaria, tão bonito. Exatamente. Que ela foi... aquela cena foi memorável, enfim. Eu tava no sofá e eu resolvi escrever no Facebook sobre isso. Porque eu vi a cena, foi impactado, né? Deu aquela coisa da magia do coração do brasileiro vendo alguém te representar num evento tão importante, e ela sendo tudo que ela representa, enfim, né? De sucesso profissional. Só que eu tinha visto uma foto, que eu não sei de quem, alguém tirou uma foto da Gisele nos bastidores. E a Gisele estava sentada num camarim, improvisado, que não tava, o estádio naquela parte não estava totalmente acabado. O camarim não tinha pintura, a parede, o reboco estava rachado, estava caindo. O chão não tinha um piso a não ser cimento batido. E eles botaram um carpetinho recortado sujo, botaram uma cadeira em cima, simples. Ela estava com aquele vestido lindo, maquiada, sentada naquela cadeira, meditando, assim, com os olhos fechados, sem aparato, sem aquele monte de gente, sem nada. E aquilo me tocou de alguma forma. Quando eu vi aquela foto, eu usei aquela foto. Queria dar o crédito para a pessoa, falei que não sabia de quem era, então se fosse alguém que a pessoa se manifestasse. Mas o que eu queria dizer, o que aquela cena representava.
E eu Sim. falei que a maior Uber Model do mundo, a que mais ganhava no mundo, e estava num evento que estava sendo transmitido para milhões de pessoas no mundo, ela estava ali sem ter nenhum tipo de petit, porque ela não estava tendo aquele aparato todo. E ela foi fazer o trabalho dela, ponto. Resumo, eu postei aquilo no meu Facebook, larguei o celular, voltei, continuei olhando televisão. Postei isso aí correndo, típico. Não, enfim, não, larguei o celular. Eu notei assim que eu tava olhando televisão e começava a acender a luz na tela do celular, assim, quando vai entrando as notificações, mas muita, tu não tá entendendo. Sim. Resumo, a minha publicação teve 150 mil curtidas e 40 mil compartilhamentos. Ela viralizou no Brasil inteiro. Eu sei como é isso. Eu tive É um dia uma histórico sensação assim. bizarra, porque eu escrevi uma coisa genuína que eu tava sentindo e aquilo, assim como bateu em mim, bem o que tu tá falando, de escrever aquilo que tu gostaria de ler, bateu nas outras pessoas. Resumo da Exato. ópera. Eu acordei no outro dia, na segunda-feira de manhã, com esse absurdo. Sem saber o que estava acontecendo, eu recebi ligação, contato no privado, pedindo meu número, né? De jornais do Brasil inteiro, eu saí em sites falando sobre o negócio que viralizou. Eu dei entrevista na Band, inclusive, em tudo que é lugar. Ah, que legal. Foi uma coisa bizarra, mas é bem o que tu falou. Foi um algoritmo daquele dia, foi aquilo, e o mundo voltou ao normal. Exatamente. Exatamente. Mas E eu passei por a isso, cara. história, a sensação é engraçada, assim, quando viraliza uma Eu coisa. passei por isso porque, assim, a minha história com o LinkedIn é a seguinte: eu escrevi 5 artigos, por aí, tá? Hoje em dia eles têm curtidas que o pessoal volta pra curtir, mas tinha, tipo, 3, 4, 5. Eu parece que estou contando uma história de superação, mas não é o caso, é verdade. Isso foi o quê? Em setembro. Setembro. Eu escrevi e ninguém curtia. Aí, eu fui chamada numa quinta-feira no fim da tarde. Não se pode demitir ninguém no fim da tarde. Depois eu descobri isso. Mas na época eu não sabia. Aí eu fui demitida. Fui demitida porque... E ainda na demissão eu ouvi... Ah, porque tu escreve aqueles teus textinhos. E tu não tem as soft skills que a gente precisa para a empresa. E eu fiquei... Que cruel isso. Foi horrível. Eu me senti uma porcaria. Menos que nada. Eu me senti nada. E aí, tá, beleza. No dia seguinte procurei emprego, tudo. E isso foi na quinta. Na segunda-feira, porque assim, uma vez eu vi uma cabeleireira falando isso, que ela disse que o segredo do sucesso dela, que ela tinha franquias, era que ela nunca deixava um sofrimento passar de 3 dias. E eu também nunca deixo nada me abalar mais que 3 dias. Na verdade, é até menos, assim, porque eu não deixo. E então, na segunda-feira, eu já tava lá procurando emprego, tocando. E aí, eu li meu TCC, e eu peguei e olhei uma informação lá falando sobre essa questão da invisibilidade social, que é um autor que tem de São Paulo, se eu não me engano, que ele é um psicólogo, e ele fala sobre essa questão da invisibilidade social, que numa cadeira ele teve que trabalhar como gari. E ele viu que essas pessoas são destratadas e tudo mais, falou sobre isso. Beleza, falou o óbvio, mas falou. É isso que importa. E aí eu peguei e eu tava vendo, cara, se tem uma coisa que me irrita, nada a ver com o LinkedIn, estava eu pensando comigo. Tem uma coisa que me irrita no meio profissional, são pessoas que pagam pau para CEO, isso me irritava muito, e distratam as pessoas que trabalham em serviços essenciais que não exigem alguma graduação ou algum estudo específico para execução. Ponto. Isso me irritava muito. E aí Também eu me peguei e incomoda. escrevi um... Também me incomoda, Me porque irrita. todo mundo merece a mesma atenção e educação, não existe essa diferença. Ah, as pessoas não têm noção, sabe? Não sei, falta noção, assim, eu acho que, não sei se é bolha, não sei, mas falta noção. E aí eu peguei e só mudei o início, porque no trabalho que eu tava antes, não esse que eu fui demitida, um outro, um senhor, era um lugar de investimentos, o senhor foi lá na recepção, e pediu pra moça assim, poderia por favor me dar um café? Só que ele tava vestido de qualquer jeito. E ela olhou, não, eu não posso dar para o senhor, porque o senhor não é nosso cliente. E ele era cliente. E ele ganhava, ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. E então depois eu lembro da comoção da empresa de, não, vamos pegar e mandar café para ele. E eu disse, não, não manda, né? Não deram café pro cara, vou mandar café de presente para ele. Pelo amor de Deus, sabe? Não faz sentido isso. E aí, É melhor, e aí eu lembro, é melhor não fazer mais e corrigir o comportamento do que tentar tapear, né? eu queria café aquele dia, então vou mandar agora 30 café pro cara. Ai, pelo amor de Deus, né? Não, né, gente? Aí eu escrevi esse texto, eu tinha recém sido demitida, meus textos eram ruins e eu não tinha soft skills. Eu odeio o termo em inglês, isso é uma coisa minha, eu não gosto dessa mistureba, eu gosto de falar
Vou fazer uma call? Não. Vou fazer uma ligação. Vou soft skills? Não, habilidade. E aí eu peguei e publiquei aquele texto. Publiquei na segunda-feira, 5 de setembro. Aí quem quiser tá lá até hoje. Bonitinho. Aí peguei, tá, deu tipo 1 hora, tinha 5 curtidas, assim. Aí deu umas 3 horas, tinha umas 10, 12. Aí eu, né, tô bombando, 10, 12, imagina. No dia seguinte eu acordei, tinha umas 70. De noite, tinha umas 200. E aí essa é a diferença do LinkedIn. LinkedIn vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Resumindo, é um artigo do LinkedIn. Ele tem mais de 63 mil curtidas, mais de 5 mil compartilhamentos e quase 1.000 comentários. Falando sobre o quê? Sobre uma questão social. LinkedIn é muito pro LinkedIn. É absurdo. Eu acho que foi o texto mais lido do ano passado, no Brasil. Porque, eu tinha o quê? Eu tinha 200, 300 conexões, assim, mas é que o texto engajou as pessoas. E qual que é o ponto? A gente tem uma percepção de que, vou falar no LinkedIn. Não vou porque no LinkedIn todo mundo anda bonitinho, todo mundo anda arrumado, todo mundo é CEO, todo mundo... Não, cara, não. Tá cheio de problema no mundo, tá cheio de questão social, tá cheio de detalhe que me incomoda e te incomoda também, como isso que eu acabei de falar. E a gente não precisa só mostrar que, é profissional de branding, que entende o conceito do não sei que lá, do não sei que lá. Não, então é uma pessoa. Antes de ser um profissional, tá uma pessoa. Assim como tu te posicionou em questão de assédio no LinkedIn, né? Porque é uma plataforma profissional. Sim. E tu recebeu cantadas... Foi horrível, foi horrível. Tu produziu um texto sobre isso, postou e aí gerou uma repercussão. Foi horrível, assim. E quem me segue sabe já que quando eu sou uma pessoa que eu sempre respondo muitas publicações que eu recebo. Sempre. Mas quando eu faço esse tipo de publicação que é necessária, porém não é um foco de uma produção de conteúdo, mas sim uma polêmica, eu não respondo porque eu não quero dar buzz. Eu só quero, sabe, tirar. E o que aconteceu é que no LinkedIn eu recebia muita mensagem. Como tu é bonita. Esses dias eu recebi uma mensagem ainda. Eu sou um revendedor de batom, por acaso você beija suas amigas? Meu Deus, eu tô rindo de tristeza. O que tem a ver? Dá vontade de dizer, amado? E aí, eu recebia várias mensagens. Amado, acorda, deita na BR, né? E aí eu pegava e recebia essas mensagens, assim, eu ia ignorando, ia ignorando, ia ignorando. Até que um cara me mandou assim, oi Mariana, tudo bem, gosto do seu trabalho. Aí eu falei, muito obrigada. Obrigada pela gentileza. Que nem eu te respondo da mesma forma, muito obrigada de coração pela gentileza. Mariana, você é muito linda. Mariana, você é muito gostosa. Mariana, eu tô louco no seu sorriso. Mariana, eu não consigo prestar atenção. E ele ia mandando as mensagens e eu não ia respondendo. E eu fui me irritando. Aí eu peguei e um dia ele me mandou uma bobagem falando que eu era muito gostosa. E aí eu peguei e publiquei, sem mostrar quem ele era. Eu peguei e publiquei assim, eu disse, gente, olha só, existe uma questão muito chata. Olha, eu gosto. Góis, chegou com só pra te saber que a gente falou de ti aqui na live. Muito! A gente tá muito orgulhoso de ti. A gente tá muito orgulhoso de ti. Eu vou assistir depois. E aí eu peguei e... Cara, eu tava me incomodando muito. Tava me incomodando e eu fiz uma publicação falando, gente, LinkedIn não é lugar pra estar fazendo esse tipo de coisa e tal, é uma rede profissional. Já existe um machismo absurdo, sabe? Isso é muito chato. E aí, beleza. Cara, o que eu fui xingada, não tá na história. Caras me xingando. Quem que tu pensa que é? Tá fazendo isso pra chamar atenção, tá inventando história. Isso não existe, isso é invenção, blá, 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 o escassachê. Te cobrou que tu estava expondo, cara. Detalhe, tu... Não, esse aí foi antes. Esse aí foi antes. Esse aí foi antes de eu colocar o nome. Eu fiz uma publicação sem um cara. Eu fiz uma publicação sem ele, só falando sobre assédio. Deu umas 2.000 curtidas e um monte de gente me xingando, me xingando, me xingando, me xingando. Aí tá. Na semana seguinte, eu estava tranquila, quando, de novo, toca. Porque você é muito gostosa. Você não quer ser minha namorada? Eu disse, não. Eu disse, não. Aí tu te passou, meu amor. Aí eu peguei o print e coloquei. Pra todo mundo que tava dizendo que era mentira, eu coloquei. Eu, mulher, nova, guria, coloquei um print sobre assédio. O que eu recebi? Tu tá difamando o cara, tu tá desrespeitando ele, tu tá destratando a pessoa, tu vai ser processada, tu deveria ter vergonha na cara, ele só tava te elogiando, ele só te achava bonita, não tem nada de errado. Um cara me mandou isso no privado, oi Mariana, te entendo, mas não tem nada de errado se atrair pelos colegas de trabalho. E eu aqui, gente,
Só que em Não, compensação existem muitas tem mulheres que uma defendem, série né? de erros nessa história toda, né? Da parte dele, óbvio, né? Do início ao fim. Do início ao fim. Para começo, o LinkedIn nem é um ambiente para isso e mesmo Tem esse tipo de Tinder, coisa. gente. Tem o Tinder, né? Vai lá e usa o Tinder e deu. Acha os boy legal, acha um boy, exatamente. Pronto, sossega, exclui o aplicativo, deu, resolvido. Mas é uma coisa assim, Eu tenho uma sabe? coisa para te dar, que a É, gente tem 5 minutos. não acredito, a gente Pô, ficou até. e tem muito, é que a gente falou muito assunto legal, teve muita coisa, mas assim, tem muita coisa para falar ainda, né? Acho que a gente vai ter que Sei, fazer uma outra live, Mariana. Eu não sei se tem acho que alguma sim. coisa que tu queira aproveitar nesses últimos 5 minutos que tu acha importante de pontuar e também Eu falar deixo por ti. do teu trabalho, enfim. Eu acho que meu trabalho, quem quiser acompanhar, tá lá, tá? Vou deixar ser, não vou gastar muito tempo, não. Mas qual que é o ponto, assim, gente? Quando a gente fala de escrita, a gente entende que falar sobre escrita é aquela coisa assim de, putz, eu preciso ser um escritor super famoso, ou eu preciso saber todas as vírgulas, ou eu preciso isso, aquilo, ou eu vou falar sobre a minha área. Ah, mas eu não sou um CEO, eu não sou um executivo. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo é uma história. Eu não vejo pessoas, eu nunca fui de ver pessoas como pessoas, eu vejo pessoas como histórias. E essas histórias, elas precisam ser contadas para o mundo, porque com certeza absoluta, alguém vai se identificar. Com certeza alguém se identificou com a história que eu contei lá do senhor que passou por aquela situação e da situação dos garis. Com certeza alguém se identificou com a tua visão da Gisele naquela situação. Com certeza muita gente se identificou com o texto da Maria Vitória que ela fez um texto maravilhoso naquela semana que estava acontecendo aquela série absurda de situações de racismo e tudo mais. Cara, muita gente se identificou. As pessoas se identificam. As pessoas, elas entram na internet porque se eu for olhar, por exemplo, na minha casa, eu não tô com todo mundo aqui que todo mundo é da minha área. Não, minha mãe faz doce, meu pai é funileiro, meu irmão é engenheiro cartógrafo, minha cunhada é administradora. Cada um faz uma coisa. Mas a gente entra na internet para encontrar uma tribo. A gente entra na internet para encontrar pessoas que tenham a ver com a gente. E justamente por isso que a gente tem que escrever, para as pessoas nos ouvirem. E não tem nada de egoísmo nisso, porque a gente vai escrever só coisas que a gente gostaria de ler, sabe? Então, quem quiser, assim, ó, quem quiser me procurar lá e quiser conversar sobre isso, eu tô aí. Eu adoro esse assunto. Até a gente comentou no nosso bate-papo antes, eu acho que foi ontem, que tu pode aproveitar o mesmo conteúdo, tu produzir um conteúdo para o LinkedIn. Tu pode fazer um recorte desse conteúdo adequado às outras redes, usar no Instagram, usar no Facebook, no Twitter. Exatamente, exatamente. Adequado à linguagem de cada rede tem um propósito, Uma mas tu pode inteligência. ocupar inteligentemente o conteúdo para engajar mais ainda em outras redes. Cara, se você escreve, se você se presta, eu não gosto dessa palavra, mas se você se presta a sentar e fazer coisa de qualidade, eu não estou nem falando daquele pessoal que faz esses buzz aí de engajamento. Esses aí eu nem quero falar. Mas deixa eles lá porque eles não merecem nem meu oi, basicamente. Mas agora estou falando com pessoas produtoras de conteúdo de verdade. Se você se presta a sentar, escrever, pesquisar e fazer aquela coisa de coração, cara, ó, Cris. Cris, tu tem todos os olhos do mundo, Cris, tá? Que eu te adoro. Não, O assim, Cris ó, é meu. já tá rolando um bate-papo entre as pessoas que estão assistindo ali, ó. O Eu Lu, amo, eu a Marina. amo. O Góis, eu amo. A Sil. Cara, se você se presta a escrever um texto, poxa, que legal. Colocou no LinkedIn, é o lugar onde você mais vai escrever alguma coisa. A Marina é maravilhosa. É onde você mais vai escrever alguma coisa. Então pega trechinhos e desmembra para outras redes. E para isso, por exemplo, eu recomendo a página do Góis, que é o método Nago, eu sempre falo errado, acho que é Nago. Não, Tenho esse certeza que é é Nago. método Nagol. Eu fiz uma live Nago, ali, ó, aquele Nago. arroba que tá ali, ó, método.nagol com H, né? Ele Cara, tem uma série de ele é dicas também incrível. muito legal. E é justamente isso, sabe? Ele é incrível e é justamente a pessoa saber, o meu fã-clube. Tá, vem cá, esse teu fã-clube, eles não podem vir um pouquinho do lado de cá. Ô, gente, me segue lá no LinkedIn, no meu canal do YouTube, de marketing pessoal e profissional, Carlos Totti, procura lá. Quero fã-clube Cara, também. e outra coisa, isso aqui que tá acontecendo aqui embaixo, que eu tô muito feliz, é muito prova de que quando a gente faz alguma coisa de coração e quando a gente trata as pessoas bem como pessoas, que a gente tem carinho, que a gente ouve, Marisete, que a gente ouve as pessoas, que a gente trata as pessoas bem, as pessoas vão nos tratar bem também.
E ninguém no mundo faz nada sozinho. Se eu vejo, eu tenho um recorte X. Se eu vejo uma postagem que é muito legal, que tem a ver com a área do Cris, eu mando pro Cris e eu vou lá e digo assim, ó, vai lá, Cris, arrasa, faz. Se eu tenho que dar alguma referência de Instagram, eu não dou minha referência de Instagram porque eu não sou referência nisso. Eu dou referência do Góis. Ponto. Então, o grande ponto é a gente entender que a nossa visão de mundo é Temos única, é única. Muito obrigado, foi um prazer. Tá bom.